primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite a todo o 7º ano, né? Quero dizer que estou com muita saudade de vocês, que estou assim, ansioso para o retorno das aulas, ansioso pelos nossos encontros e espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que vocês estejam se cuidando aí das suas famílias, que vocês possam estar aí cumprindo todas as determinações do Ministério da Saúde, para que juntos a gente possa passar essa crise e juntos nós possamos retornar logo à sala de aula, tá? Mas quero te incentivar a não parar, não podemos parar, né? Nós devemos aproveitar o nosso tempo, aproveitar este momento para aprofundar os conhecimentos. E por isso estou preparando essa videoaula. Essa videoaula hoje é para que você possa aprofundar os conhecimentos, porque as provas vão chegar, o conteúdo tem que ser dado, ok? Então, Grandes Navegações é a nossa primeira videoaula. Quero que você me acompanhe, quero que você esteja conosco e que a gente possa chegar até o final desse material aí junto, tá bom? Grandes Navegações, você vai pegar a sua pochila laranja, ok? Sua pochila laranja, tá? Vai acompanhar conosco Grandes Navegações a partir da página 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41. Ufa! Ô, professor, tudo isso? Não, é um material condensado, tem muitos exercícios ali que a gente já fez, a gente já realizou, tá? Mas eu quero retomar com vocês todo esse período aí para que a gente possa retomar esse conhecimento, para que a gente possa manter vivo na nossa mente e não esquecer, tá bom? Então vamos lá, Grandes Navegações, vamos começar a nossa aula, ok? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar nessa videoaula os seguintes assuntos: antecedentes europeus, comércio com o Oriente, aliança entre o Estado, que é o rei, a burguesia e a igreja, o pioneirismo português, o famoso périplo africano, as viagens espanholas e também vamos encerrar falando sobre novos mundos e a divisão das terras, ok? Então, esse é o material que nós vamos trabalhar nessa aula hoje. Grandes navegações. Então vamos lá. As grandes navegações ocorreram por quê? A expansão marítima do século XV é também chamada de grandes navegações. Opa! Então toda vez que nós observarmos expansão marítima, nós estamos falando sobre grandes navegações. Ela surgiu na necessidade de encontrar um caminho marítimo para o Oriente em busca de especiarias. Então, por que surgiu as grandes navegações? Ela surgiu pela necessidade de se encontrar um caminho diferente para o Oriente em busca das especiarias. Ela foi um movimento de expansão responsável pela descoberta e colonização de várias regiões até então desconhecidas pelos povos da Europa Ocidental. Então, ela foi responsável por o descobrimento de novos continentes, de novas terras, inclusive as Américas e outras terras. As grandes navegações foram influenciados pelo Renascimento, que é a matéria que a gente já viu na vez passada, e pela expansão do capitalismo comercial. Então, com o Renascimento, novas ideias, lembra? Antropocentrismo, lembra? O homem começa a pensar, o homem começa a querer quebrar paradigmas. Então, o que levou esses homens a entrar dentro de um barco e vencer todo o medo que eles tinham do oceano, todo o medo que eles tinham daquilo que eles não conheciam, né? Que a gente conversou sobre todo aquele medo do mundo, da terra acabar ali, eles caírem, de haver monstros marinhos. O que levou eles a isso? O que levou eles a isso foi o renascimento e a expansão do capitalismo comercial. Eles precisavam de um novo caminho para as Índias para buscar as especiarias que eram tão importantes para eles. Lembra que a gente conversou bastante sobre isso? Vamos para o próximo tópico. As motivações. O que levaram eles a fazer isso? As motivações foram encontrar novas terras, já que os solos europeus estavam bastante esgotados. As riquezas dos solos europeus já tinham sido todas tiradas praticamente. Então eles precisavam de novas terras. Busca de metais preciosos, principalmente do ouro. Lembra do metalismo? Aumentar a sua reserva de ouro, prata e metais preciosos. Busca por novas rotas comerciais, principalmente para a Índia. Eles não queriam, lembra, pagar pedágio para os italianos lá em cima, pagar aquele pedágio grande. Então eles queriam uma nova rota para a Índia. E outra, expansão do comércio
e expansão principalmente da fé cristã. A Igreja Católica está num período em que ela está sofrendo uma grande ruptura, as reformas, as contra-reformas. Então a Igreja precisa de novas pessoas para o quê? Aumentar a fé cristã. Ponto importante, comércio com o Oriente, tá? Então, ó, comércio com o Oriente foi uma das questões que levaram eles às grandes navegações ou expansão marítima. Comércio com o Oriente. Nos séculos 11, 12 e 13, a Europa sofre grandes transformações. Novas técnicas, crescimento do comércio e da produção e das cidades e o surgimento da burguesia. Após as cruzadas, a burguesia estabeleceu rotas de comércio com os maravilhosos produtos orientais. Os italianos foram os primeiros a comprar dos árabes e a revender na Europa. Vamos entender isso. Primeiro ponto, diz aqui que no século 11, século 12, século 13, a Europa está sofrendo transformações. É isso que nós vimos. Renascimento cultural, grandes novas técnicas, novos pensamentos. As pessoas saem do teocentrismo, que lembra? Deus é o centro de tudo, e começa a colocar o antropocentrismo, onde o homem é o centro de tudo, tá bom? E começa a surgir uma nova classe, a burguesia. A burguesia é o pessoal do comércio, o pessoal do dinheiro. Depois das cruzadas, depois de tudo aquilo que aconteceu, estabeleceu uma rota de comércio, a burguesia começou a comprar produtos orientais, lembra? Principalmente a pimenta, as especiarias que eram usadas para quê? A gente comentou bastante em sala de aula. Para disfarçar o gosto da carne, porque não tinha como armazenar a carne, não tinha como guardar a carne, então eles precisavam das especiarias para, primeiro, conservar os alimentos, principalmente a carne, e também mascarar um pouco o gosto, que muitas vezes ficava um gosto de podre naquilo lá, tá bom? Os italianos foram os primeiros a comprar dos árabes e revender na Europa. Lembra? Agora vamos fazer um gancho com a nossa matéria passada. Renascimento, lembra? Itália, lá é o berço, Península Itálica é o berço do Renascimento, ok? Gênova e Veneza são as duas cidades que fazem o comércio com as Índias. Então eles compram da Índia e revendem na Europa. Então eles dominam aquela passagem, eles cobram altos pedágios para as pessoas passarem por lá. E por isso os outros países acharam uma melhor maneira de contornar isso, de não mais passar por essa rota. Então, a expansão marítima aconteceu. Vamos lá? A aliança entre a igreja, entre Estado, burguesia e igreja. Para que a expansão marítima acontecesse, para que tudo isso ocorresse, para que houvesse o financiamento de tudo isso, porque tudo isso precisava de dinheiro, construir barco precisa de dinheiro, contratar marinheiro precisa de dinheiro, né? Então, tudo isso precisa do investimento. Houve três classes que se uniram para que isso acontecesse. E foi o Estado, a burguesia e a igreja. Cada um tinha um interesse, cada um tinha um desejo, cada um tinha uma vontade. Em primeiro lugar, a Igreja Católica desejava expandir a fé católica e conquistar mais fiéis. O rei, qual era o desejo do rei nessa época? Desejava fortalecer a economia, tornando o reino poderoso e rico, queria expandir o próprio poder e conquistar novos territórios. E a burguesia, onde entra nisso? A burguesia desejava encontrar mercadorias que pudessem ser revendidas com alto lucro. A burguesia desejava dinheiro. Então lá, a Igreja Católica desejava fiéis, o rei desejava poder e a burguesia desejava dinheiro. Gente, prestem atenção nisso. Isso é matéria de prova. Isso você tem que saber, ok? Por que Portugal foi o primeiro país a conseguir isso, hein? Porque ele foi pioneiro. O que é pioneiro? É o pioneirismo português. Ele fez isso por quê? Há algumas questões que levaram Portugal a ser o pioneiro, o primeiro a fazer essa viagem, essa tentativa de cruzar mares, tá bom? Portugal liderou a expansão comercial no Atlântico, por quê? Principais fatores. Por quê? Primeiro país a formar-se como monarquia nacional no século XIV. Lembra que a gente falou? Portugal foi o primeiro a se tornar um reino, conseguir centralizar todo o poder na mão de um rei, ok? Segundo, um aspecto geográfico, porque ele estava de frente para o mar. Portugal tinha uma rápida, aí ele podia chegar rapidamente ao mar, podia sair, então para ele era muito mais fácil do que outros países.
Em 1383 morre o último rei de Borgonha, Dom Fernando, e começa a Revolução de Aves com Dom João de Aves até 1385, que levou Portugal a se tornar o primeiro reino. Então, o pioneirismo de Portugal está ligado a isso. Primeiro país a se tornar uma monarquia. Segundo, o aspecto geográfico. Estava próximo ao mar, de frente ao mar. E terceiro, ele conseguiu com as revoluções se tornar o primeiro reino, ok? Note bem isso, hein, gente? Olha só o famoso périplo africano. Então Portugal, ele precisava criar então um novo caminho para chegar às Índias. Ele não poderia mais passar pelo mar Mediterrâneo lá em cima. Por quê? Lá no mar Mediterrâneo ele teria que fazer outras questões. Ele teria que conversar lá com o pessoal de Gênova e Itália. Entendeu? Então ele teria que contornar. Então ele sairia aqui de Portugal, ele teria que contornar a costa da África para chegar aonde? À Índia. Tá bom? Então, esse era o famoso périplo africano. O que é o périplo africano, gente? É contornar o continente africano até chegar à Índia. Périplo africano é o quê? É contornar o continente africano até chegar à Índia. Então, esse era o desejo de Portugal. Criar uma nova rota que não passasse mais pela Itália, que não precisasse mais pagar pedágio, para que eles pudessem negociar diretamente com a Índia, ou com as Índias. Então ele saía de Portugal e chegava até Calicut, ali, que era o lugar onde se fazia o comércio. Então esse é o principal motivo, esse é o périplo africano. Anote isso, gente. Vamos lá? E esses dois homens são responsáveis pela expansão. A gente já falou aqui, ó, do périplo africano e do pioneirismo português, né? E aqui eu quero só ressaltar que o pioneirismo português, ele se lança ao mar primeiro, porque é o primeiro a ter um rei, a localização é favorável à navegação no Oceano Atlântico, tá? Dom Henrique cria uma escola muito importante, que é a Escola de Sagres, tá bom? Aqui, ó, por causa do pioneirismo português. Portugal tinha muita aptidão, ele tinha muito conhecimento em rota marítima, foi um dos primeiros países a criar cartas marítimas, né? Cartas marítimas, a mapas marítimos, né? Então Portugal fez isso. E o Oceano Atlântico era causava muito medo. Vamos ver aqui o Oceano Atlântico. Ó, o Oceano Atlântico aqui causava muito medo. Eles não sabiam o que tinha aqui para baixo, certo? Causava muito medo o Oceano Atlântico, tá? Eles pensavam que era chamado esse oceano de Mar Tenebroso, do tanto medo que eles tinham. Eles acreditavam que ali era habitado por monstros marinhos, e que tinha até um portal que levava os marinheiros ali desavisados até o inferno, tá bom? E além disso, aqui nessa região existia o Cabo das Tormentas. Cabo das Tormentas. Então eles chegavam aqui, encontravam esse Cabo das Tormentas, um lugar onde tinha muita tempestade, onde o mar era muito revolto, e eles naufragavam aqui. Isso levava o que eles a não conseguir passar, a não passar isso aqui. Então eles chegavam aqui, naufragavam e não conseguiam passar, tá bom? E para que Portugal conseguisse sair daqui de Portugal e chegar até Calicut, na Índia, ele teria, é uma viagem longa, gente, é uma viagem longa, vocês têm que entender que os barcos não tinham motor, que os barcos eram movidos ao quê? A vela. Se tinha vento, o barco ia, se não tinha, muitas vezes pegavam uma falta de vento aqui e o barco ficava à deriva durante muito tempo. Então eles precisavam do quê? De postos nestes lugares aqui, ó, postos aqui nas cidades, para que eles pudessem reabastecer e também comercializar com os povos da região. E esses postos a gente já tratou, a gente já falou em sala de aula, quero lembrar vocês, quero que vocês pensem aí, qual que era o nome dos postos? Hein? Você lembra? Que a gente tratou em sala? Lembra? Os postos ou entrepostos eram chamados de feitorias, isso aí, feitorias, tá bom? Então Portugal foi o primeiro. E atrás de Portugal veio um outro país. Esse país era a Espanha. A Espanha também aproveitou a sua localização geográfica próxima a Portugal e também começou, olha, Portugal e Espanha. Então Portugal viu que Espanha viu que Portugal conseguiu fazer, o que Espanha fez? Também começou a querer fazer essa rota para chegar na Índia.
E esses dois senhores aqui, muito bonitos, foram responsáveis pelas viagens espanholas. O primeiro aqui é o senhor Cristóvão Colombo e o segundo é o senhor Fernando de Magalhães. Então, tá bom? Então, por que aconteceu isso? Em primeiro lugar, o reino de Castela, ainda não era a Espanha, era o reino de Castela, e está lutando contra os muçulmanos em 1469, e para vencer os muçulmanos, a rainha de Isabel de Castela casa-se com o rei Fernando de Aragão, e aí eles formam o reino da Espanha. Então, a Isabel de Castela casa com Fernando de Aragão e forma o reino da Espanha. E a primeira viagem financiada pela Espanha foi a do senhor Cristóvão Colombo, que acreditava que a Terra era redonda e ele pretendia chegar às Índias circundando a Terra. Vamos voltar lá? Ele pretendia chegar às Índias circundando a Terra. Ele queria sair daqui, da Espanha, circundar a Terra e chegar à Índia. Ele queria dar a volta em toda a Terra. Ele queria que a Terra era redonda, tá bom? E Colombo sai do Porto de Palos em 3 de agosto. Ele sai daqui da Espanha em 3 de agosto, tá bom? E em 3 de agosto de 1492 e chega em um local que ele pensa ter chegado nas Índias. Então ele sai daqui da Espanha e acaba batendo aqui, ó. Aqui, ó. Ele acaba batendo aonde? Nas Américas, ok? No continente americano, ele bate ali e ele acaba chegando à América, tá bom? E aí ele encontra os habitantes ali, e porque ele pensa que chegou na Índia, quando ele vê aquele homem, aquela mulher naquele território, ele fala, olha, só pode ser os índios, porque ele pensa que tem chegado à Índia. Então, os habitantes naturais da América são chamados de índios, porque Cristóvão Colombo, esse senhor aqui, bonito, acaba saindo da Espanha para chegar nas Índias e acaba esbarrando na América. Ele esbarra na América. Por acaso ele chega na América pensando que está chegando na Índia e acaba chamando os habitantes de lá de índios, ok? Mas também esse senhor aqui, Fernando de Magalhães, tá bom? O português Fernando de Magalhães, a serviço da Espanha, realiza a primeira viagem de circunnavegação em 1519. Então, Cristóvão Colombo tenta fazer essa viagem de circunnavegação, não consegue, mas depois, em 1519, Fernando de Magalhães, ouvindo toda essa história de Cristóvão Colombo, ele fala, opa, Cristóvão Colombo conseguiu. Em 1519, ele sai lá do porto da Espanha, e começa a sua navegação. Ele sai com 265 marinheiros, 5 navios, e após 3 anos, em 1522, ele volta com apenas 1 navio e 18 marinheiros. Então, Fernando de Magalhães consegue fazer a viagem, só que tem grandes perdas nisso, ok? E além disso, então, com tudo isso, Espanha e Portugal se lançando ao mar, Espanha e Portugal se lançando às grandes navegações, fazendo toda essa expansão marítima, Espanha e Portugal começam a perceber que eles têm que dividir esses novos continentes, essas novas terras, certo? Ali na sua apostila você vai acompanhar comigo. Américo Vespúcio retorna à América e a sua homenagem foi dada ao nome do novo continente. Então, Américo Vespúcio sai também, correto? Ele sai daqui, continente aqui, europeu, chega à América, faz a viagem, chega lá e é o nome de América dada em homenagem a Américo Vespúcio. Portugal e Espanha dominam as navegações no final do século XV. Então, quem navega aqui e descobre novos povos é Portugal e Espanha. Portugal e Espanha dominam isso, ok? Em 1493, eles fazem um tratado. Vamos lá? Em 1493, eles fazem um tratado. Está aqui, ó. Eles dividem o mundo até agora conhecido ao meio, praticamente. Está aqui, ó. Bula Intercortera, tá? 4 de 5 de 1493. Entendeu? Então, eles dividem o mundo em 2 partes. Uma parte para a Itália e uma parte para
Portugal. E quem fez isso foi o Papa Alexandre VI. Ele cria essa bula intercortera, que divide aqui, ó, praticamente no meio o mundo, tá? Deixando um tanto para Portugal e um tanto para o Espanha, tá bom? Mas, não satisfeito, o rei Dom João II, não satisfeito com isso, ele fala, não, eu estou saindo perdendo nessa questão. Vamos fazer um novo tratado. E ele faz o Tratado de Tordesilhas, em 1 de 6 de 1494. Ele divide, olha, ele dá uma puxada mais para lá o rei português, ele dá uma puxada mais para lá, ele quer um pouco mais de terras, ele quer um pouco mais, ele não quer ficar só com Portugal para cá, para Portugal está muito pouco isso, ele quer um pouquinho mais e ele pega aqui, ó, um tanto a mais dessas terras. Então, eles fazem um novo tratado e é o Tratado de Tordesilhas, ok? Só que não existia só Portugal e Espanha na época, tá? Existiam muitos outros países também que estavam interessados em ganhar dinheiro. E esses países, alguns desses países, eram chamados de países ali, ó, como Inglaterra, França, Holanda, e eles começaram a praticar a pirataria. Vamos lá na nossa apostila, na página 40, você vai entender lá comigo, lá, ó. Espanha e Portugal tentavam guardar segredos sobre suas descobertas para os demais estados europeus. No entanto, a movimentação de embarcações em seus portos chamava a atenção dos estrangeiros, que se esforçavam para conseguir informações sobre os destinos das expedições. Segundo o historiador John Halley, alguns chegavam até mesmo a subornar navegadores para ter acesso a seus mapas marítimos. Assim, as informações acerca das novas terras descobertas foram pouco a pouco sendo espalhadas pela Europa. Inglaterra, França e Holanda se interessavam pela empreitada marítima que poderia lhe render muitos lucros. No entanto, como Portugal e Espanha já haviam conquistado a costa africana e parte do continente africano, coube aos outros reinos europeus ocupar algumas ilhas das regiões. Vamos lá? E aí eles começam a pegar essas ilhas aqui, ó, das regiões, ok? Ocupar algumas ilhas das regiões, tá? No entanto, outros reinos europeus ocuparam algumas ilhas da região do Caribe, dessa região aqui, ó, tá? E as terras na região que atualmente pertence à América do Norte. A América do Norte está para cá, ó, tá bom? No entanto, como Portugal e Espanha já haviam conquistado todas as terras, esses reinos, contudo, não estavam satisfeitos com a divisão que Portugal e Espanha haviam feito nas recentes descobertas. Então, eles não estavam satisfeitos com essa divisão aqui, ó. Nem com a bula intercorteira, nem com o Tratado de Tordesilhas. Eles não estavam satisfeitos com isso. Eles queriam saber como que poderiam dividir entre dois países apenas todos os continentes novos. Por causa disso, o rei da França, Francisco I, teria dito uma famosa frase: gostaria muito de ver no Testamento de Adão a passagem em que ele divide o novo mundo entre os meus irmãos, o imperador Carlos V e o rei de Portugal. Gente, isso é muito importante, é assunto de prova, tá? O rei Francisco I, ele faz essa indagação. Olha, por que dividir o mundo só entre Portugal e Espanha? Nós também, Inglaterra, França e Holanda, também temos interesse em conseguir essas terras para nós, ok? Já que não podiam se apossar das terras porque já estavam conquistadas, navegantes ingleses, franceses e holandeses começaram a praticar algo que era chamado de pirataria. Além disso, alguns desses lugares foram colonizados por Portugal ou Espanha, foram ocupados por esses países. Então começa a ver o quê? Algumas guerras, né? A Inglaterra, a França e a Holanda, né? Eles tentam tomar algumas terras de Portugal e Espanha, não conseguindo, eles partem para uma questão que é conhecida até hoje. Eles começam a fazer a pirataria. Então eles começam a fazer a pirataria no Oceano Atlântico, no Oceano Índico aqui, fazendo o quê? Roubando e pilhando os barcos de Portugal e Espanha, ou qualquer barco que passasse naquele momento, tá? Então, gente, de grandes navegações nós temos isso. Muito importante você ler a apostila, tá?
Se você puder refazer os exercícios que a gente já fez, você refazer eles, vamos dar uma passada aqui novamente. Grandes navegações, a gente viu nessa videoaula os antecedentes europeus, comércio com o Oriente, aliança entre o rei, Estado, né, que é o rei, que é o Estado, a burguesia e a igreja. Por que Portugal foi o pioneiro, o pioneirismo português, o famoso périplo africano, as viagens espanholas e depois novos mundos e a divisão das terras. Nós passamos ali pelas questões que levaram às grandes navegações, o porquê, as motivações, por que aconteceu as grandes navegações, o comércio com o Oriente, que era muito importante naquela época, a aliança entre Estado, burguesia e igreja, que levou, que financiou todas essas grandes navegações, tá? Por que Portugal foi pioneira nesse campo? O périplo africano, que foi a rota que Portugal encontrou para chegar ali à Índia. Esses dois senhores foram responsáveis pela expansão das viagens espanholas, Cristóvão Colombo e Fernando de Magalhães. E além, claro, de Américo Vespúcio. Novos mundos e a divisão das terras, como que ficou dividida essa terra, tá? Com a bula intercoteira e depois com o Tratado de Tordesilhas, tá bom? E olha, até a próxima e saudades. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, tá? É a nossa primeira videoaula, então nós estamos ainda se adaptando, mas eu tenho certeza que a gente vai melhorar com o tempo. Mas mais importante de tudo, gente, é que vocês revejam o conteúdo, vocês leiam a apostila, vocês anotem, vocês façam os exercícios na plataforma, vocês entrem em contato com a gente e olha, continuem firmes. Brevemente nós estaremos juntos discutindo esses assuntos em sala de aula, ok? Então se cuidem, um abraço do professor Adriano e até a próxima. Tchau!